Boa noite, Recap. Quem está feliz com Jesus aí? Você viu o resultado da nossa série? Você tem noção que 38 pessoas aceitaram Jesus aqui dentro? O que eles chamam de entretenimento, nós chamamos de avivamento. O que eles acham que nós estamos entretendo, brincando com os adolescentes, nós estamos ganhando mais vidas para Jesus. Eu vou compartilhar uma mensagem com você, só que eu não sei mais se eu sei pregar no Recap, que eu já nem lembro mais a última vez, mas vai dar certo. Você está comigo? Eu vou pedir a gentileza para colocar aquele pedestal aqui, teria como? Queria testar para ver se dá certo. Se puder colocar em 1 de Pedro, no capítulo 2, no verso 9. Se essa mensagem, através do poder de Deus, não de mim, não mudar completamente a sua forma de enxergar o sacrifício de Jesus e aonde você está nele, eu mudo de nome. Eu deixo vocês escolherem meu nome. Pergunte por que isso? Porque o poder está na palavra. Sabe quem é a palavra? Pergunte quem. Ô Gabriel, volta aqui, por favor. Você consegue colocar deitadinho assim? Sabe? Pra ficar assim, ó. Aí ele fica mais pra cá. Isso. Perfeito. E quem é a palavra? Tá ótimo. Repete assim comigo. Cristo. Cristo é a palavra. Então eu acredito no poder dessa mensagem por causa de Cristo. Eu acredito no poder dessa mensagem porque você vai receber a Cristo e não conhecimento. 1 de Pedro diz assim, ó, no capítulo 2, no verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povos, mas agora são povos de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. De novo, antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Cada um de vocês que estão aqui, vocês são geração eleita de Deus. Vocês são sacerdotes e faz parte de um reino de sacerdotes. Pergunte, o que é sacerdócio? É aquele responsável por manifestar a presença de Deus no meio do povo. Você carrega a presença de Deus. Quando a Bíblia diz que você é um sacerdote, é porque ela está dizendo que você carrega a presença de Deus. Ela diz também que cada um de nós somos a nação santa de Deus. Repete comigo, nação santa. Fala assim, eu sou o povo de Deus. Você pode fazer muito melhor daqui para frente, lá para trás. Fala assim, eu sou povo de Deus. Você consegue entender que você hoje, quando Deus olha para você, Ele não te enxerga mais como um estranho ou uma estranha. Ele enxerga você como um filho e uma filha. Você consegue entender que antes você era inimigo de Deus, hoje você não é mais inimigo de Deus. A verdade é que nós não temos consciência disso na maior parte das vezes. A gente fala disso, a gente costuma pregar sobre isso, mas a gente não compreende disso na totalidade. Pergunta por quê? Porque se você compreendesse só de o pregador falar, independente de quem seja, você gritaria. Você jogaria essa cadeira aqui na frente. Você falaria, meu Deus do céu, é verdade. Eu sou povo de Deus. É verdade, eu sou nação santa dele. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe como eu sei que você está crendo ou não? Pergunte como. Quando você reage à palavra que você recebe. Quando você glorifica o nome de Jesus, você grita um aleluia, um glória a Deus, um uau. É isso, qualquer coisa que você manifesta, essa é a prova de que você está crendo nessa palavra e você está recebendo vida. Paulo, o apóstolo, escreve alguns textos para nós, e um deles está em Efésios capítulo 2, no verso 1, que diz assim, ó: vocês estavam mortos
em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguiam os padrões desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos com eles, satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa. Repete comigo: desejos da natureza pecaminosa. Repete com mais força: natureza pecaminosa. Antes de Cristo, sabe o que habitava em você? Pergunte o quê? Uma natureza pecaminosa. Eu acho que você não compreende isso, sabe por quê? Porque essa natureza não é visível, não tem como você a ver. As pessoas acreditam que a morte aconteceu porque o homem simplesmente fez algo. E hoje nós fazemos coisas erradas, ou pecamos, ou cometemos falhas. Por quê? Porque nós somos pecadores? Não, nós só pecamos porque nós estamos mortos. Vou dizer de novo, nós só pecamos porque nós estamos mortos. Você comete pecados, ok? Antes de Cristo, porque você estava morto. Morto no pecado, morto para o pecado, morto no pecado, morto na transgressão. Deixa eu explicar isso melhor para mim poder se fazer entender. Teria como vir a Lari aqui rapidinho? Cadê minha esposa maravilhosa? Vem aqui, Lari. A Lari vai me ajudar. Lari, você vai simbolizar agora Adão. Você vai simbolizar agora toda a humanidade. Porque quando a gente fala Adão, nós não estamos dizendo apenas sobre um homem ou sobre uma mulher. Deus, quando criou homem e mulher, sabe como ele chamou os dois? Adão. Eva, quem deu o nome de Eva, não foi Deus, foi o próprio homem. A Bíblia diz que Adão, depois que eles foram expulsos do paraíso, olhou para Eva e chamou ela de Eva. Então quem deu o nome de Eva foi Adão, não foi Deus. Deus deu o nome de Adão para ambos. Pergunte por quê? Porque em Adão estava toda a humanidade. Em Adão habitava todos os homens. Aliás, é por isso que a mulher sai de dentro do homem. Consegue entender? Então a Lari aqui vai representar esse Adão. A Lari aqui vai representar esse homem. Esse homem antes do pecado, pergunte, que pecado? O pecado de comer do fruto. O pecado de comer daquilo que Deus falou assim, ó, não coma. Porque no dia que você comer desse fruto, que está nessa árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente, aí você conhece muito bem essa passagem. A mulher vai desejar aquele fruto. A mulher vai olhar para aquele fruto, vai desejar aquele fruto. Ela vai ver que é bom aquele fruto para o paladar. Ela vai ver que aquele fruto é bom para poder te dar entendimento. E aí o que ela faz com esse fruto? Ela pega e ela come desse fruto. Quando assim ela faz, ela acaba de se tornar então desobediente. E consequentemente, em seu espírito, ela e o seu homem, o seu esposo também, Adão, que ela dá a ele, também come desse fruto. E ele também automaticamente dá espaço à morte, à desobediência, ao medo e a tudo que você vê de pecaminoso na terra. Uma simples ação, uma simples desobediência fez com que a morte tivesse agora passaporte na vida do homem. Então, eu não sei se você consegue compreender da onde Deus tirou você. Eu não sei se você consegue ter noção da onde tirou Deus nós, de onde nós estávamos antes. Porque a gente fala assim, nós estávamos mortos, aí Deus foi lá e nos ressuscitou. Que legal, que massa. Mas você tem ideia do preço que foi pago para que você pudesse ter vida hoje? Você tem ideia do preço que Deus precisou pagar para que você pudesse falar assim, ó, eu sou geração eleita, eu faço parte de um sacerdócio real. Você tem noção do preço que foi pago para você dizer e olhar, eu sou povo de Deus? Eu vou tentar fazer uma encenação aqui para ver se você consegue compreender. Com uma simples dor. Com uma simples dor, repete comigo, simples dor. Nenhuma dor talvez se compare ao que Jesus viveu naquela cruz. Mas eu quero te mostrar com uma simples dor, para que possa expressar um pouco
do que Deus sofreu naquela cruz, do que Jesus sofreu naquela cruz. Ô Pedro, tem como você vir aqui? Porque eu quero fazer uma vez só com a Lari. Pode vir aqui, sobe aqui. Eu vou treinar no Pedro e vou fazer na Lari. Você pode esticar sua mão, Pedro? Eu vou treinar com ele e aí eu faço com você, tá, amor? Mas eu vou bater forte, pode bater? Tem certeza? Fala aí pra depois não falar que eu tô abusando de você. Pode arregaçar aí. Pode mesmo? Então estica bem, vira assim. Segurem. Apesar de eu sei que você quer dar muita risada, eu quero que você preste atenção nisso aqui, porque é muito sério. Eu tô treinando, que eu vou fazer nela depois. Doeu? Doeu? Agora eu tô treinado. Pode ficar aqui. Lari, vem cá. Estica sua mão assim. Presta atenção nisso aqui. O homem pecou, sim ou não? Sim. Ele precisa pagar, sim ou não? Sim. Porque qual que é o preço do pecado? Repete comigo, a morte. Morte. Então, a partir do momento que o homem peca, o que ele precisa receber? Então, Deus precisa julgar. Pergunte por quê? Porque Ele é justo. Deixa eu te dizer uma coisa. O seu Deus é justo. O meu Deus, Ele é justo. Então, Ele não vai negociar com o pecado. Ele precisa fazer o homem pagar pelo pecado. Então, eu vou te mostrar agora, porque isso aqui foi só um ensaio. Como de fato Deus fez. Segura aqui, porque eu quero fazer com muita força. Você pode ficar desse lado aqui? Vai mais para trás, amor. Deixa a sua mão mais aqui. Vai um pouquinho mais para trás, vem mais para cá. Eu quero te mostrar exatamente como o homem recebeu da parte de Deus o perdão do pecado. Tá preparada? Tá mesmo? Sabe o que eles não entenderam? Era para ser no homem, mas Deus pagou o próprio preço nele mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que hoje você tem vida? Porque ele foi para a morte. Sabe por que hoje você é uma bênção? Porque ele se fez maldito. Sabe por que hoje você é curado? Porque ele se fez enfermo. Tudo que você recebeu hoje, Cristo recebeu ao contrário. Sabe o que a Bíblia diz? Coloque em Isaías, no capítulo 53. Minha mão está até doendo. A sua também? E a sua, como é que está? Como é que está a sua? Boa. Esse é você. Esse é Cristo. Aquele que foi na cruz, pagou o preço por você, para que você fale igual a Lari falou. Eu estou de boa. Aí deixa eu te perguntar. Para um Deus que te entregou tudo, como é que você pode entregar metade? Para um Deus que não poupou nem o seu próprio filho, como que você pode poupar alguma coisa para Ele? Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, não daria com Ele todas as demais coisas? Nós choramos e imploramos para Deus nos dar coisas. E Deus está olhando para nós e dizendo, eu já te dei o meu filho. Você acha que eu vou te negar alguma coisa? Quem creu na mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para o que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondiam o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido por Deus. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aquilo que foi de graça para nós, custou tudo para Cristo. Aquilo que nós recebemos só por dizer, eu creio, custou a vida do seu filho. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma boa notícia para mim e para você. Pergunte por quê? Porque se não bastasse ele entregar tudo por nós, não poupar o seu próprio filho, sabe o que ele espera de você? Pergunte o quê? Agora você vai ficar louco. Nada. Ele não espera? Não, mas agora eu preciso fazer X, Y, Z, porque aliás, ele entregou o seu próprio filho, ele não poupou nada por mim, então agora eu preciso fazer algo para poder corresponder. Não. Quem pede para você fazer alguma coisa é sempre o homem, para que você possa corresponder a ele. Por exemplo, quem tem amizade aí, levanta a mão. Você tem uma amizade, correto? Se você no dia do aniversário do seu amigo der um presente para ele, o que se espera no dia do seu aniversário? Não é natural isso? E se você não dá, você não fica se sentindo mal? Esse é o relacionamento que nós temos com os homens. O relacionamento que nós temos com Deus é o seguinte: Ele te deu um presente. O que Ele te deu? E esse presente, você pode abrir, você pode desfrutar. Ele não está esperando que você faça nada por ele. Gustavo, então entendi. Agora, o que eu preciso fazer é absolutamente nada. Eu vou todas as sextas-feiras, os domingos, as quintas, todo dia de reino, eu vou sentar aqui, vou para minha casa, depois eu venho. É isso que eu vou fazer. Você até pode fazer isso. Mas se você entender de fato esse amor, sabe o que vai acontecer com você? Pergunte o quê? Esse mesmo amor que te alcançou, esse mesmo presente que você recebeu, essa mesma graça que Ele te deu, você não vai conseguir guardar para você. Você vai compartilhar com todas as pessoas possíveis, até o último dia da sua vida. Você quer ver eu te provar? Dá para colocar de novo no texto, em 1 de Pedro, capítulo 2, no verso 8 e 9? Muito obrigado vocês dois. O Pedro está segurando a mão dele até agora. Desculpa. Olha o que o texto diz. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus. Tá, mas para quê? Para que eu sou tudo isso? Para que eu recebi tudo isso? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe uma das grandes evidências que você foi alcançado por Jesus? Quando você quer que outros também conheçam esse Jesus. Sabe uma das grandes provas que você recebeu um presente de Deus e você entendeu esse presente? Quando você também quer que seus amigos recebam esse presente. Sabe quando fica claro para você que você entendeu o sacrifício de Jesus? E bem entre aspas, né? Porque como que a gente vai entender se a gente não passou? A gente consegue compreender por fé, consegue ter uma certa ideia, porque uma batida na mão não representa o sofrimento de Jesus na cruz. Assistirmos um filme como A Paixão de Cristo, aquilo não representa o sofrimento de Jesus na cruz por nós. Mas sabe o que deixa claro? Que você está conseguindo caminhar no caminho certo, que você recebeu a vida e está usufruindo dela da forma certa, que agora você precisa de fato continuar caminhando nesse caminho porque você está compreendendo o evangelho e a mensagem da cruz, é porque você não quer guardar esse evangelho somente para você. Quando você anuncia para as outras pessoas, você está dizendo assim, ó, eu recebi algo tão poderoso, tão bom e tão maravilhoso que eu seria egoísta se eu não compartilhasse com você. Entenda uma coisa, eu não estou te provocando para você ser um evangelista. Eu estou só te provocando a mensagem real do evangelho da cruz.
Anunciar o evangelho não é só para aqueles que têm o título, ou o encargo, ou o ministério de evangelista. É para todo aquele que foi alcançado pelo amor de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem quer saber diz aí? Eu. Só se você falar mais forte. Antes, quando você não era povo de Deus, você estava morto em seus pecados, em suas transgressões. Não tinha vontade nenhuma em você em anunciar algo que você não conhecia. Hoje, que você foi alcançado por esse amor, Ele vai despertar pouco a pouco em você esse desejo. Ele vai despertar pouco a pouco em você essa vontade e essa paixão. Pergunta assim: Gustavo, por que você acorda todos os dias? Pergunta com mais força. Apesar de eu ter muitos afazeres, acredite, o que motiva o meu coração é poder falar desse evangelho. O que me dá força de vida é falar desse evangelho. O que faz a gente nunca parar é falar desse evangelho. Deixa eu te dizer mais. Quando Jesus se entregou por você e Ele ressuscitou ao terceiro dia, sabe o que aconteceu? Pergunte o quê? Um novo homem a partir dele ressurgiu. Lembra que eu pedi para você repetir bem forte? Natureza pecaminosa. Porque a partir de Jesus, da sua ressurreição, a gente mudou a natureza. Agora a natureza dos filhos de Deus não é mais a natureza pecaminosa, mas é a natureza... vocês não querem saber. É a natureza gloriosa. Não é mais uma natureza que te leva para o pecado, mas é uma natureza que te leva para a santidade. Não é mais uma natureza que te leva a cometer coisas que Deus desaprovaria, mas é uma natureza nova em Cristo Jesus que você recebe para que você possa desfrutar de Cristo e da sua sabedoria. Em Cristo, quando Ele nasce de novo, quando Ele ressurge ao terceiro dia, um novo tipo de povo começa a existir. Ele chama esse povo de o novo homem. Ele chama esse povo de povo escolhido. Ele chama esse povo de geração eleita. Ele chama esse novo povo de nação santa. Ele chama esse novo povo como o povo que Ele escolheu. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você é o povo de Deus. Você que foi escolhido. Você que foi escolhida. Escolhe outra pessoa mais animada e fala: você é povo de Deus, você foi escolhido. Dá para colocar em Colossenses, no capítulo 2, no verso 13. De novo, olha isso. Quando vocês estavam mortos, por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhe deu vida com Cristo. Olha que loucura. Enquanto você estava morto, foi quando Ele te deu vida. Você não precisou fazer nada. Você estava no pecado. Você estava nas transgressões. Foi lá mesmo que Ele te deu vida. Ele não esperou você fazer alguma coisa tudo certinho, aí Ele depositou em você. Não, Ele já te deu enquanto você estava lá. Pergunte, o que é isso? Misericórdia. Ele teve misericórdia de nós. Ele nos perdoou de todas as transgressões. E olha o que a Bíblia diz. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu pregando-a na cruz, e depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Sabe o que Jesus fez na cruz? Pergunte o quê? Ele triunfou sobre os seus pecados. Sabe o que Jesus fez na cruz? Pergunte o quê? Ele triunfou sobre a nossa morte. Sabe o que Jesus fez na cruz? Pergunte o quê? Ele triunfou sobre a sua ansiedade. Sabe o que Jesus fez na cruz? Ele triunfou sobre a sua depressão.
Sabe o que Jesus fez na cruz? Ele triunfou sobre tudo aquilo que tenta te parar. Sabe o que Jesus fez na cruz? Ele triunfou, ele venceu tudo e todos que poderia te tirar da mão dele. Sabe o que Jesus fez na cruz? Ele venceu o pecado. Sabe o que Jesus fez na cruz? Ele venceu a transgressão. Jesus venceu tudo e todos que pudessem nos separar dele. Às vezes você pode falar, mas eu sou um adolescente, eu tenho 12 anos. Quem tem 12 anos aí, levanta a mão. Quem tem 13 anos aí, levanta a mão. Quem tem 14? 15? 16? E 17? Seja você com 12 ou 17 anos, o que você pode pensar? Qual que é meu pecado? Acredito que nenhum de vocês assassinaram ninguém. Talvez vocês possam pensar assim: qual que é meu pecado? Se eu também não roubei ninguém. Qual que é o meu pecado? Se eu arrumo minha cama todo dia, se eu vou para a escola, tiro boas notas. Quem tira boas notas aí, levanta a mão. Agora, sem mentir, levanta de novo quem tira boas notas. Diminuiu. Você está comigo? Olha aqui. Talvez você se pergunte: qual que é meu pecado então? Que me fez estar morto diante de Deus. A questão não é o que você fez. A questão é o que estava em você, não no que você fez. Vou dizer de novo. Não estava no que você fez, mas é o que estava em você e em mim. Pergunte, o que estava? A natureza do homem caído. Quando você aceita Jesus, o que muda em você? Pergunte o quê? Não é apenas os atos e as atitudes e os comportamentos, mas é o que muda em você. É o que muda na sua identidade. É o que muda em quem você é por essência. Antes homem pecaminoso, hoje é um homem glorioso. Antes um velho homem, hoje um novo homem. Mesmo que você tenha 12 anos, entenda o que eu vou te falar, você já é um novo homem ou uma nova mulher em Cristo Jesus. Você já carrega a natureza gloriosa do Senhor Jesus. Você faz parte da nova criação de Deus. Quem diminui meu microfone aí? Aumenta um pouquinho, por favor. Você faz parte da nova natureza em Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda que não pareça, porque talvez colocaram na sua cabeça que tudo que você faz é errado. Ainda que não pareça, porque colocaram na sua cabeça que você é um adolescente rebelde. Ainda que não pareça, porque você não tem os melhores comportamentos, talvez não seja o melhor aluno da sua sala. Ainda que pareça que você não é o cristão mais exemplar. Ainda que pareça que você seja o mais desobediente. Ainda que pareça que você seja o mais pecador de todos os homens. Ainda que pareça tudo isso. Sabe o que Deus fala sobre você? Não é nada disso. Ele fala que você já está glorificado com Ele. Talvez você não saiba o que é estar glorificado com Ele, mas significa o seguinte, que tudo aquilo que Ele tinha para fazer na sua vida, Ele fez. Todo o seu plano foi concretizado, a tal ponto que agora você já está completamente cheio de Cristo. Quando Ele olha para você, Ele não olha o Adão caído, a natureza caída. Deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus olha para a terra, Ele só olha para um ou para outro. Qual que é um? Adão, o caído, o primeiro Adão. Quando Ele olha para o outro, Ele olha para o segundo Adão, Cristo. Antes você estava em Adão, o caído. Agora você está em Cristo. Isso significa o quê? Que dentro de você habita a plenitude dessa natureza. Sabe por que você não acredita nisso? Não sei se eu falo isso. Você não está com cara que quer aprender, não? Sabe por que muitas das vezes a gente duvida disso? Porque a gente dá mais ouvido para o que falaram da gente do que o que Deus disse para a gente. A gente prefere ouvir uma pessoa que nunca edificou nada conosco, nunca pagou uma conta nossa, nunca fez nada por nós, porque disse que eu não estou valendo nada, que eu sou orgulhoso, que eu sou não sei o que lá, não sou não sei o que cá. Enquanto Deus está te dizendo, você é como meu filho, eu te escolhi, eu te salvei, eu te regenerei, eu te vivifiquei. Toda vez que você der ouvido mais para os outros do que para Cristo, você vai acreditar em uma visão distorcida de quem é você. Sabe por que tem muito adolescente perdido? Sabe por que tem muito adolescente confuso?
Porque ele está ouvindo o que as pessoas estão dizendo, mas ele nunca parou para ouvir o que o seu próprio pai disse sobre ele. Dá para colocar em Romanos capítulo 8, no verso 9? Ou melhor, no verso 29? 28 e 29. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, cada um segundo o seu propósito. Verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu. Pergunto, o que é de antemão? Antes. Antes do quê? Antes da fundação do mundo. Ah lá, eles não entenderam. Vocês não entenderam, mas eu explico, estou bem paciente. Antes da fundação do mundo, ele já te conhecia, ele já te chamou pelo seu nome. Antes de sequer Deus pensar no primeiro homem, ele já tinha pensado em você. Ele já tinha visto você na plenitude do tempo. Ele já tinha visto exatamente quem você se tornaria a partir dele. Antes de ele dizer, haja luz, você já existia nele. Você não consegue acreditar nisso, né? Também os predestinou. O que é dar um predestino? É falar assim, ó, eu tenho uma expectativa em você. Eu sei exatamente quem eu quero que você seja. Então ele coloca em você um predestino, te selando. Para que você possa viver exatamente conforme ele escreveu. Sabe o que o salmista diz? Pergunta o quê? Que todos os meus dias ele escreveu em um livro. Todos os seus dias está escrito no livro de Deus. Por isso que ele está falando, nos predestinou. Agora para quê? Para que pudéssemos ser conforme a imagem do seu filho. Sabe qual que é o correto? É o olhar para você e não enxergar você, é enxergar Cristo. O correto é nós olharmos um para os outros e enxergar o próprio Filho de Deus, enxergar o próprio Cristo. Só que nós nunca conseguimos fazer isso. Por quê? Porque nós sempre olhamos para o outro com base naquilo que falam dele, na minha opinião sobre ele. E quando eu olho no espelho, eu não lembro do que Deus disse sobre mim, eu lembro o que falaram sobre mim. E ao invés de você viver a plenitude daquilo que Deus disse que você acaba por não viver nada disso, só dando ouvido a homens. Sabe qual que é a melhor qualidade que você como adolescente pode carregar? Pergunte qual? Carregar o Espírito Santo e ser guiado por ele. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, não tem uma voz que te distraia. Não tem uma pessoa que te faça bambear em dois pensamentos. Não tem um namorinho que te faz desviar do caminho. Não tem um grupinho de pessoas que vai fazer com que você tenha um comportamento diferente do que Deus espera de você. Porque você está seguro em Deus. E quando você está seguro em Deus, você não fica tentando mudar o seu padrão, mudar o seu jeitinho de ser, mudar para poder se adequar a algum tipo de grupo de pessoas ou algum tipo de grupo de entidade por aí afora. Porque você está convicto em quem você é em Cristo Jesus. E você só consegue isso não é na força do seu braço, é na força do Espírito que já está em você. Quando você aceitou Jesus, um dos presentes que você recebeu foi a vida eterna. Repete comigo, a vida eterna. O segundo presente que você recebeu foi o Espírito Santo. Repete comigo, Espírito Santo. A vida eterna é para o seu desfrute interior. A vida eterna é para que você possa crescer na vida interior. Não dá para ver, mas cresce dentro de você. Agora o Espírito Santo é para que todos vejam o que aconteceu dentro, vindo para fora. Esse Espírito Santo, ele pode te guiar. Aliás, Paulo apóstolo escreve que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Quer ver uma prova de que é filho? É quando ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quando o Paulo apóstolo escreve que é guiado, não quer dizer que ele vai tomar o seu pé e vai ficar te arrastando para os lugares. Não, não, você que vai. Só que você vai debaixo de uma direção do próprio Espírito. Quer ver? Você pode ir para a sua escola na segunda-feira com a sua mente. Você sabe o caminho, você sabe como chegar. Quem vai sozinho para a escola, levanta a mão aí. Aí ó, todos vocês. Vocês podem chegar normal na escola. Ou vocês podem chegar no mesmo lugar sendo guiado pelo Espírito. Olha o paradoxo. Olha que loucura. Pergunta, o que muda de um para outro? Um está indo de acordo com os seus desejos. Está indo de acordo com o seu objetivo, o que é comum. Talvez estudar, talvez ter um futuro melhor. Justo. O outro que é guiado pelo Espírito Santo, ele pensa nisso. Para ele é importante isso. Mas para ele existe algo mais importante ainda. Pergunte o quê? Fazer a vontade de Deus.
Então se tiver que ele levantar lá e pregar para todo mundo, ele vai fazer. Se tiver que ele chamar um amigo e pregar para aquele amigo, ele vai fazer. Se ele tiver que andar sozinho para não se corromper e não ser igual a eles, ele também vai andar sozinho. Você está ouvindo de alguém que não está falando de um palco, ok? Como se tudo fosse flores e fácil. Porque eu sei o que é ser adolescente. Desde criança eu sou cristão. Desde quando eu nasci, desde quando eu me entendo por gente, eu estou na igreja. Eu nunca me desviei. Eu sempre estive com o meu coração na igreja. Eu sempre servi. Eu cresci da idade de vocês que estão pregando. Eu estava lavando o banheiro da igreja. Eu sei o que é estar dentro de uma escola onde todo mundo só pensa em maconha, menina, menino, só pensa em coisa errada e você precisa andar sozinho. E você precisa ser o que eles chamam de santinho. A santinha aí, ó. Olha o santinho aí, ó. Aí, ó, já está aí, ó, o santinho. Você levantava a mão, todo mundo dava risada na sua cara. Eu sei o que é isso. Eu sei que você é todo dia, não é uma vez por semana. É todo dia, é na segunda, é na terça, é na quarta. E quando chega na quinta, você sabe que você vai ser desprezado na quinta. Quando chega na sexta, você também. E você não vê a hora de chegar sábado. Não é porque você quer descansar, é porque você não aguenta mais ser humilhado pelas pessoas. Quantas vezes não fazia um montinho de pessoas, falava assim, ó, não vamos falar com o Gustavo. Sou capaz de te dar os nomes. Porque eles nem devem lembrar mais de mim, mas eu não esqueço. Mesmo que eu seja curado em Deus, mesmo que eu não carregue mágoa, mas não tem como esquecer, eu não tenho amnésia. Justo, né? Então deixa eu te falar, eu sei o que é falar para você, porque eu vivi isso na pele. Mas eu também sei o que é falar para você, é possível vencer tudo isso. É possível você andar em uma geração que não é eleita e ainda ser a geração que é eleita. É possível você andar com uma nação que não é santa e ainda assim ser a nação que é santa. É possível você ser santificado por Deus e andar com aqueles que não são santificados por Deus e não se corromper. É possível você ser guiado pelo Espírito Santo, ainda que seus amigos não sejam guiados pelo Espírito Santo. É possível você pregar para os seus amigos, na sua escola, na sua cidade, aonde quer que você pise a planta do seu pé, ainda que ninguém queira ouvir, ainda que ninguém queira pregar com você. Você não precisa que todo mundo faça o que você faz. Você só precisa ser guiada pelo Espírito, o Espírito que está dentro de você. Deixa que esse Espírito saia para fora. Acredite nesse Espírito. Acredite que esse Espírito Santo está te guiando. Acredita que esse Espírito Santo quer te levar para lugares maiores, melhores. Ele não te deu o Espírito Santo apenas para o seu desfrute. Para isso Ele te deu a vida eterna. O Espírito Santo é para que você deposite na vida do outro. Porque eu estou pregando aqui não é porque eu sou bom, é porque eu estou permitindo ao Espírito Santo de Deus me usar. Porque nós valorizamos tanto os homens de Deus como o pastor Eduardo, como a nossa pastora Priscila, porque eles permitem que o Espírito Santo os usem. Quando você disser para o Espírito Santo assim, eu estou disponível. Mas assim, ó, dizer de verdade, a tal ponto que você vai bloquear um monte de contato no seu WhatsApp, a tal ponto que você vai desfazer um monte de amizade, a tal ponto que você vai começar a tomar várias decisões na sua vida. Esse sim é aquele que está dizendo claramente para o Espírito Santo, eu estou disponível para você. Aquele que levanta a mão, dá 2, 3 pulinhos aqui, dá uma chorada de vez em nunca, sai daqui e faz as mesmas coisas, esse não está disponível pelo Espírito Santo. Esse está emocionado. Quando que eu estou disponível para o Espírito Santo? Quando eu me posiciono nele. E aí sabe o que vai acontecer? Pergunte o quê? Até se for para passar vergonha, você está disponível para ele. Você acha mesmo que todas as vezes eu me sinto preparado para pregar para vocês? Na verdade, não tem uma vez que eu me sinta preparado. Você acha mesmo que eu me acho um bom orador? Eu só sei olhar para o meu... Confira o que eu estou dizendo. Eu só analiso os meus defeitos. Não precisa ninguém me cobrar, porque o nível que eu me cobro chega a ser doentio. Mas por que eu continuo fazendo? Você sabe que um monte de coisa que eu faço eu tenho vergonha? Você sabe que um monte de coisa que eu faço eu tenho timidez? Vocês não têm ideia. Não passa nem isso na cabeça de vocês. Se eu perguntasse, o Gu é tímido sim ou não? Não, nem passa isso na cabeça de vocês. Acredita no que eu estou te dizendo. Mas como que eu consigo fazer? Eu estou te dizendo sem medo de errar. Pelo Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que você não seja o melhor adolescente da sua sala, não tenha as melhores notas. Ainda que você não seja aquele cara que é o cantor do momento, o pregador do momento, ainda que você não talvez se torne um empresário do momento, ainda que talvez você não alcance todo o patamar desse mundo, deixa eu te falar uma coisa,
eu vou ter orgulho de você. Pergunte por quê? Porque não é isso que te qualifica. O que te qualifica é ser guiado pelo Espírito Santo. Ainda que você não tenha um like na sua rede social, ainda que ninguém te conheça, ainda que você poste e ninguém nem olhe para a sua postagem. Deixa eu te falar uma coisa, a questão não é essa. A questão é se você é guiado ou não pelo Espírito Santo. Eu acredito e eu oro para que nós possamos ter uma geração que é guiada por esse Espírito Santo. Não é uma geração que só quer ganhar dinheiro, não é uma geração que só quer ser famosa, que Deus te dê tudo isso e te dê em dobro, mas que você nunca venha perder a real e verdadeira intenção de Deus, que é fazer com que os seus filhos sejam guiados por esse Espírito. Deixa eu te fazer uma pergunta, se o Espírito Santo de Deus quiser te pegar agora, isso agora, e te encher dele, e se o Espírito Santo quiser te pegar agora, te fazer cair aqui, na unção, te fizer cair aqui, você chorando, eu já vi cada loucura. Não dá liberdade para ele não, tá? Se você não quer passar vergonha. Posso te contar uma experiência atrás da outra. Porque quando ele vem, ele não vai se importar com o que as pessoas vão pensar de você. Ele não vai ficar preocupado com o que seu amiguinho do lado está pensando, não. Ele simplesmente... Atos capítulo 2 diz assim, ó. E de repente... Por que de repente? Porque é um momento que ninguém espera. Só que apesar de você talvez não estar esperando naquele momento exato, existe uma expectativa no seu coração. Porque em Atos capítulo 1 estava dizendo que estavam reunidos cerca de 120, em um mesmo espaço, no mesmo lugar, orando. Pergunte, o que é isso? Expectativa. Eles estavam orando com expectativa, só que eles não sabiam quando. Pode ser a qualquer momento. Eu lembro uma vez que eu estava em um estágio com 5.000 pessoas. E um homem de Deus subiu lá e começou a mover as coisas. E o Espírito Santo de Deus tomou aquele lugar. E todo mundo começou a cair na unção. E um monte de gente dando gargalhada. Um monte de gente naquela loucura toda. E eu falei, Espírito Santo, eu quero viver isso. E eu parecia uma geladeira. Não sentia nada. E eu saí daquela conferência com um bug na minha cabeça. Como 4.999 pessoas recebem desse Espírito e eu não? Hoje eu entendo, é de repente. Não é no momento que parece que todo mundo está vivendo, não é no momento que eu quero muito viver, é no de repente. Deixa eu te falar uma coisa, ele pode te pegar agora. Ele pode te pegar na sua casa, no seu quarto, na sua escola. Em qualquer lugar ele pode te encher completamente. O que você precisa lembrar? Do de repente. O que você precisa crer? Pergunte o quê? Você precisa crer que a qualquer momento isso pode acontecer. Deixa eu encerrar te dizendo uma coisinha. O que você quer, o que eu quero, o que nós queremos, não é crescer e ter uma linda família. O que nós queremos não é crescer e ter dinheiro. O que nós queremos não é crescer e ter o carro do ano. O que nós queremos não é crescer e ter lindos filhos. Sabe o que nós queremos? Cristo. Às vezes a gente só não sabe disso. A gente só não sabe disso. Mas no fim, tudo que nós queremos, e deixa eu ir além, tudo que nós precisamos é Cristo. Esse Espírito Santo, ele é o principal responsável por concretizar a imagem completa de quem o seu filho, o Filho de Deus é em você. Quanto mais você vai sendo guiado por Ele, vai permitindo o trabalho dele, mais a semelhança de Cristo você vai se tornando. Eu vou fazer uma pergunta, e aqui eu encerro. E se Ele resolvesse fazer o de repente hoje em você? Você permitiria? Você deixaria? Ou você ficaria com vergonha? Porque vai borrar sua maquiagem? Ou porque será que vai bagunçar o seu cabelo? Eu não sei o que pode acontecer ou quando pode acontecer. O que eu quero te lembrar é de que além de você ser geração eleita, Ele quer te encher. Como Ele fez em Atos capítulo 2, como Ele fez em Atos capítulo 10,
E Ele sempre está derramando mais do seu Espírito Santo. Sabe quando todas as coisas param de fazer sentido para você? Quando você é mais cheio desse Espírito Santo.